Voltando aqui ao nosso especial, né? Como é a inclusão pelo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um país muito especial, né? Que é a Coreia do Sul, né? E se você quiser saber e ampliar um pouco mais seus conhecimentos sobre como é a inclusão pelo mundo, para podermos discutir com seriedade e com equilíbrio a formulação e a implementação de políticas de educação inclusiva no Brasil, você vai aqui no meu canal. Lá já está disponível o episódio da China, Singapura e Japão. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Coreia do Sul. Por que é que eu fiz esse especial, gente? A gente precisa olhar, né, para a discussão da inclusão no Brasil, para a formulação e implementação de políticas inclusivas da educação escolar no Brasil com muita seriedade, com muito cuidado, né, pensando assim, o que é que a gente pode aprender com outros países que já avançaram mais que a gente nesse sentido, né? Então, em dezembro de 2025, quando o Brasil veio lançar ali, né, via decreto presidencial, que já é um erro, né, porque isso circunscreve muito o debate público, né, via decreto presidencial, lançou ali, né, o decreto 12.686, criando, por exemplo, a Rede Nacional de Educação Inclusiva. A gente tinha que olhar para outros países que já fizeram isso mais e melhor do que a gente, para poder a gente aprender com esses países e discutir a educação inclusiva escolar a partir de uma perspectiva muito séria, muito equilibrada e muito honesta, né, daquilo que realmente funciona, daquilo que é realmente possível e daquilo que é factível, né, e não aquilo que eu chamo sempre assim, quando eu dou palestras, quando eu faço algumas formações com professores, com coordenadores, diretores de escola, né, a gente não cair naquele conceito que eu chamo assim de educação assim, lunática, né, de inclusão delirante, né, eu uso esse termo inclusão delirante porque eu acho que a gente muitas vezes faz a discussão sobre educação inclusiva de uma forma muito alienada, sem olhar para essas experiências de fora do Brasil, né? E sem também perceber como é que realmente funciona a engrenagem educativa no Brasil, né? Para permitir que a gente tenha modelos onde coexistem, né, a educação inclusiva, preferencialmente, como diz a lei, né, preferencialmente na rede regular de ensino, e como coexiste, né, essa educação inclusiva com a educação inclusiva das escolas e instituições de educação especializada, né, para pessoas com deficiência. Aliás, como é hoje e nunca deveria deixar de ser, nunca deveria deixar de ter sido, né? Mas, enfim, precisamos fazer essa discussão de uma forma muito séria, um debate muito qualificado, olhando para essas experiências. Aí eu criei esse especial, são 10 países, tá? E mais 3 de bônus, que eu vou contar para vocês no finalzinho, porque é que eles são bônus, inclusive, né? E eu escolhi como critério ali usar o ranking do PISA de 2022. Singapura, primeiríssimo lugar, já tem um vídeo no ar, que é só você digitar como é a inclusão em Singapura. Singapura ficou em primeiro lugar com melhor performance no PISA 2022, matemática, leitura e em ciências. Em segundo lugar veio ali Macau, na China, né? Em terceiro lugar, Taipei, chinesa. E em quarto lugar, Hong Kong, na China. Eu juntei tudo e fiz um episódio só como é a inclusão na China, né? Então, aí você tem segundo, terceiro e quarto lugar da China, porque a China tem essa organização política geográfica ali meio diferente, né? Então, a gente tem Macau separado, Taipei separado e tem Hong Kong. Então, eu juntei tudo num episódio só e falei lá como é a inclusão na China. Pode conferir aí no YouTube. E depois também tem o episódio do Japão, que eu soltei semana passada, como é a inclusão no Japão. Dá uma olhadinha. E agora a gente vai falar da Coreia do Sul. Muito especial a Coreia do Sul, tá, gente? Porque a Coreia do Sul é um país que deu uma guinada educacional gigantesca. Em coisa de 30 anos, eles foram quase da invisibilidade ao topo do PISA, no caso desse ranking especificamente no mundo, né? E como é que eles conseguiram fazer isso, né? É com esses países que a gente tem que aprender e é a partir dessas experiências reais, factíveis, que a gente precisa discutir inclusão no Brasil. Então, a Coreia do Sul estava lá, né, naquele país que ninguém nem olhava para o sistema educacional, e em coisa de 20, 30 anos, 20 porque eu li na época, um tempo atrás, bastante tempo atrás, aliás, quando a Coreia começou ali a disputar o primeiro lugar do PISA com a Finlândia, né, eu li como é que a Coreia, em 20 anos, tinha dado essa guinada na educação. Né? Então, hoje a Coreia, no ranking do PISA, ficou em sexto lugar, né, no PISA 2022. Por quê? Porque o segundo, o terceiro e o quarto lugar são exatamente ali essa organização político-administrativa da China, que eu reuni tudo num episódio só. Se não fosse isso, então, se fosse somente China, por exemplo, que não é o caso, né? Se fosse somente China mesmo, a Coreia do Sul seria quarto lugar no PISA, né?
E aí, claro, né, a gente tem que pensar também um pouquinho assim, né, como é que esses rankings funcionam. É uma metodologia muito específica, para quem não conhece, no livro que eu vou lançar vai ter lá uma especificidade sobre o PISA como referência para avaliação dos melhores sistemas educacionais do mundo, mas o nosso foco aqui é saber resumidamente como funciona o sistema educacional e a partir desse funcionamento do sistema educacional a gente olhar para como funciona a inclusão. Então, vamos ao resumo. Coreia do Sul, para quem não conhece, vai lá no mapa, né, para saber onde fica a Coreia do Sul, né? A gente fala assim muito na economia, se fala dos tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos que reúnem esses países ali, China, Japão, Coreia, etc. Singapura, notadamente um dos melhores lugares para fazer negócio no mundo hoje, né? E é claro que isso tem a ver com um conjunto de cultura também muito específico, que a gente não pode pensar a educação fora da cultura, né? Então, essa cultura desse ambiente dos tigres asiáticos também se reflete no sistema educacional. Então, a Coreia do Sul é um sistema educacional que é mundialmente famoso por seu alto desempenho acadêmico, eles são muito competitivos, né? E também, é claro, isso exerce uma pressão extrema sobre os estudantes, principalmente ali nas pontas de segmento, né? Ali a saída, né, do que equivaleria aqui ao nosso ensino médio para o ensino superior, né? Mas eles têm um foco muito grande de investimento para as universidades de elite, e isso é uma coisa que é acompanhada pelo Ministério da Educação de lá o tempo todo, né? Então, como eu falei para vocês ali um pouco de Singapura, eles conhecem toda a trajetória do aluno ao longo de toda a vida acadêmica. O aluno vai levando o seu portfólio, né, à medida que ele avança ali na formação acadêmica, porque assim, ali tem dados, ali tem experiências, ali tem as melhores competências, onde o aluno se destaca, o que é que ele precisa aprender mais, e isso é utilizado ao longo de toda a formação acadêmica em Singapura. Na Coreia do Sul, eles têm uma estrutura parecida, né, a educação básica é dividida em 4 fases principais, né, que é a escola elementar. Gente, de novo, tá, gente? Quando eu estiver falando desses países, eu não vou me atrever a fazer a pronúncia dos nomes em coreano, né? Mas eu vou aqui usar sempre a expressão traduzida. No livro vai estar a expressão original em coreano. Mas então, como que é, resumidamente, aqui a estrutura de ensino da Coreia do Sul? Eles têm a escola elementar, eles meio que repetem um pouco ali naquela estrutura do 6-3-3-4, né? Então, eles têm a escola elementar que dura 6 anos, então de 6 a 12 anos o foco ali dessa escola é a educação básica, principalmente matemática e linguagens e a socialização. Já quero dar um destaque a esse aspecto, porque eu vou voltar nisso lá na frente, né? Depois, dentro desse 6-3-3-4, eles têm mais outro segmento, né? Que eles chamam de escola secundária, que dura 3 anos, né? Dos 12 aos 15, onde o currículo já vai sendo muito robustecido, vai ganhando ali uma rigidez maior, uma densidade, profundidade maior, porque eles já encaram essa fase mais rigorosa como preparatório, né, para essas pontas de ciclo. Finalmente, eles têm os últimos 3 anos de ensino médio, de 15 a 18 anos, e aí é onde existe, claro, uma pressão muito grande pela performance, pelo desempenho acadêmico e pela definição por parte do aluno ali, da família, de qual é a carreira, né? Qual é a linha vocacional e carreira que o aluno vai seguir. E, finalmente, claro, eles têm, aqui como no Brasil, ensino superior de 4 anos, basicamente, né? Que são as universidades e faculdades, que são divididas entre universidades de elite, né? E para acessar essas universidades de elite, eles não usam apenas o critério de performance, nota, mas também toda a questão das competências socioemocionais, como a gente falou, né? A questão da socialização, que é o foco desde o primeiro segmento. Então, isso também tem um peso muito grande para eles, né? Eles têm lá uma rotina de estudos na Coreia do Sul muito longa. Eles estudam, por exemplo, é muito comum na Coreia, né, os alunos que saem da escola e continuam estudando. A maioria frequenta esses Hagwons, né? Hagwons é HAGWONS, né? É como se fosse um reforço, né? Uma escola privada de reforço. Então, a maioria sai da escola básica e vai para esses reforços, às vezes continuam estudando até as 10, até as 11 horas, né? Principalmente quando eles estão na preparação ali para o ensino superior. As famílias gastam também, enquanto no Brasil, um volume enorme, né? Significativo da própria renda com essas aulas extras, exatamente para tentar garantir que os alunos, os filhos, fiquem à frente da concorrência na entrada, né? Tentando disputar essas universidades de elite. Eles fazem lá o CESAT, vocês já devem conhecer também, né? Que no episódio dos Estados Unidos eu vou falar mais sobre o CESAT, né? Que é
um, um exame especial, mais ou menos aqui talvez como, né, um Enem da vida, né, mas o CSAT, né, a vida do jovem coreano, ele converge inteira para esse dia, né, do CSAT, que tem um nome também específico lá na língua deles, que é o teste de aptidão escolar, que define, esse teste define para que universidade ele vai entrar, onde é que ele vai poder ingressar, mais ou menos como o Enem, né, ele pode ir para uma universidade de elite, ou ele pode não ter a classificação suficiente para essa universidade. Eu falei no começo do vídeo sobre a questão da socialização, então os alunos desde pequenos na escola, eles têm um senso de responsabilidade muito grande, eles têm uma dedicação enorme, até porque eles reconhecem o esforço das famílias, né, que investem um volume significativo do dinheiro nesses reforços para que eles possam estudar e se destacar, né? Então eles têm ali que ter uma resiliência, um lado psicológico muito forte para lidar com essa cobrança, porque é uma cobrança social muito grande, né, em cima do jovem coreano, para que ele corresponda e para que ele se ajuste, se adeque, né, a essa ideia de performance altíssima acadêmica que a Coreia conquistou nos últimos 20, 30 anos, né? Então, a competitividade é muito forte, né? Eles têm lá também. Outra coisa que o Brasil deveria aprender a fazer antes de dizer não, 100% dos alunos com deficiência na escola regular, é que o coreano ele tem um respeito muito grande pelo professor. O professor lá é uma figura extremamente respeitada e possui uma alta autoridade social e moral, né? Não é como aqui, né? Que os pais chegam, só falta agredir, só falta não, né? A gente sabe que tem casos aí de agressão contra os professores e tudo mais. Mas lá na Coreia, não. Na Coreia, o professor é uma figura de muita autoridade, de muito respeito social. Isso é importante também destacar. Bom, o objetivo aqui é falar um pouco sobre como é, né? O ano letivo começa em março, termina em fevereiro, eles têm férias de verão e férias de inverno, é obrigatório o uso rigoroso do uniforme em todas as escolas, em todos os níveis, inclusive no ensino médio, né? Os próprios alunos costumam limpar e arrumar a sala de aula e os corredores da escola, como a gente viu ali no vídeo do Japão também, se você não viu já, busca aí, né, como é a inclusão no Japão. Essa é uma visão muito difundida no mundo inteiro, né? Do povo japonês como um povo muito organizado e rígido e consciente com relação à limpeza, estrutura e organização, assim como o coreano também é. Então, os alunos na Coreia também costumam fazer a limpeza da própria sala de aula e deixar tudo organizado para fora, porque para a próxima turma, porque eles têm esse senso de coletividade, né? Que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. Bom, tem um estudo comparativo que eu vou deixar para vocês nas indicações lá no livro, né, quando eu soltar o livro para vocês, que é o livro Como é a Inclusão pelo Mundo, que vocês vão poder conferir as fontes, tá? De onde eu trago esse material para vocês. São artigos científicos, são teses de doutorado, artigos comparativos, estudos longitudinais, enfim, tudo que traz sobre esse comparativo de como é a inclusão pelo mundo, que é pouca matéria, né? Não tem muitos estudos dedicados a isso, mas tem alguns que vão estar lá nas referências do livro. Convido você a ler depois, quando a gente lançar aqui. Bom, a educação especial na Coreia do Sul. Vamos lá, agora vamos ao que importa. A Coreia do Sul tem uma lei de educação especial para pessoas com deficiência, que garante o direito à educação gratuita e obrigatória desde o jardim da infância até o ensino médio. Tá? Vamos ficando por aqui. Lá eles também têm uma coisa chamada PEI, né, que é o plano de educação individualizado, né? Por lei, cada aluno com deficiência tem um plano de ensino personalizado. Esse plano de ensino é revisado regularmente por uma equipe de especialistas, né, pelos pais. Então veja que a gente tem uma diferença, tá, do PEI brasileiro, que o PEI brasileiro aqui é só o professor que faz e às vezes nem a própria escola revisa, né? E lá não, lá o PEI é revisado por uma equipe de especialistas, provavelmente a equipe multidisciplinar que acompanha a criança com deficiência e pela família, né? Família aqui no Brasil só vai na escola para reclamar. Então, aí a gente já vê uma diferença muito grande, né? Tá mudando, mas a gente ainda tem muito esse comportamento de ir, de cobrar, de reclamar, mas de ter pouca participação na atividade e na vida acadêmica do filho, porque não estimula, não apoia, não ajuda, né? No Brasil, as pessoas acham que a educação é responsabilidade exclusivamente da escola, e não é. A educação é responsabilidade de todos, inclusive do Estado e da família, né? Como está na Constituição. Você vai lá no artigo 205, você vai ver a educação, né? Dever de todos e do Estado e da família. Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas também para entender a diferença cultural entre Brasil e Coreia. Por que, que a Coreia, por que, que a Coreia está, né, no 6º lugar no PISA 2022, né? Por que, que Singapura
está em primeiro lugar no PISA 2022 e por que é que o Brasil está em, sei lá, 80º lugar, né? Então, assim, muito difícil muito fácil, aliás, a gente entender porque a nossa colocação é tão baixa em relação a esses países. Então, o Brasil, na última edição do PISA, ficou em 65º lugar, tá? Então, é por aí que você vê, né, essa diferença, né, da valorização da educação. Em relação aos tipos de inclusão na Coreia, vamos olhar, né, que o sistema de educação coreano ele busca integrar o aluno o máximo possível. E eles oferecem 3 níveis de suporte para a criança, para o estudante com deficiência lá na Coreia do Sul. Primeiro nível são as escolas especiais, né? Aqui no Brasil a gente costuma chamar escola especializada, né? Mas aqui nesse artigo eles falam escolas especiais. São instituições dedicadas exclusivamente a alunos com deficiências graves ou múltiplas. Presta atenção para depois não ter gente dizendo que eu sou contra aluno com deficiência na escola regular, tá? Até porque eu tenho um filho com deficiência, ele estudou em classe regular a vida inteira, ele tem autismo nível 1 de suporte, está na faculdade hoje, está na universidade, né? Mas a gente, como especialista de educação, como mãe é uma coisa, como especialista de educação, eu tenho que ser coerente, né? E entender que diferentes deficiências, diferentes condições exigem diferentes abordagens, exigem diferentes estruturas, né, para lidar com isso. Então, na Coreia, eles têm lá essas escolas especiais, né, que são instituições dedicadas exclusivamente a alunos com deficiências graves ou múltiplas. Essas escolas possuem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo no lugar, suporte de saúde, enfermagem, enfim, toda uma estrutura dedicada para ajudar aquela criança com deficiência mais severa ou múltipla a aprender e se desenvolver. Então, o objetivo dessa escola não é apenas acadêmico, é também que aquela pessoa desenvolva o máximo de habilidades possíveis para ter uma vida funcional, se alimentar sozinha, conseguir ir ao banheiro, conseguir arrumar sua bancada, se vestir sozinha, né? Então veja que a escola especializada ela tem um contorno diferente da escola clássica, porque ela não está olhando apenas para o acadêmico, né? Ela está olhando também para o desenvolvimento da saúde integral daquele aluno com deficiência, né? Em segundo lugar, eles têm as classes especiais nas escolas regulares. Então veja que o Brasil também já teve isso, tá? A minha irmã mais velha, por exemplo, ela foi professora de educação especial, se chamava educação especial na época, durante muitos anos. Então ela era professora regente da classe especial numa escola regular, né? Depois isso foi acabado no Brasil, né? Até hoje a gente não fez o debate de porquê, mas isso foi sendo acabado, né, intencionalmente. Então, esse segundo suporte são as classes especiais para escolas regulares. O aluno que frequenta essa classe especial na escola comum, ele passa parte do dia na sala com recursos específicos e o professor da educação especial e parte do dia na sala regular, dividindo ali, compartilhando uma série de abordagens para que ele possa ter a educação e os seus direitos respeitados com suporte, tá? Com suporte, não é uma coisa assim aleatória da cabeça de ninguém, não, mas ele vai lá, mas tem lá as pessoas, né, para cuidar, para orientar, para dar apoio, para direcionar, né? Tem terapias integrativas, tem terapias médicas para dar suporte àquele aluno, enfim, né? Então, nesses 2 modelos ali, o aluno que tem deficiência mais severa ou média, ele consegue ser incluído de fato, tá? E eles têm o terceiro modelo, que é ali o modelo da inclusão total, que é o aluno que fica 100% do tempo na sala regular, né? O aluno que tem uma deficiência que não tem comprometimento de fundo cognitivo, né? Ele fica na sala regular. O aluno que tem, por exemplo, um autismo nível 1, que não tem comprometimento severo, né? E a escola designa professores itinerantes e ou assistentes que acompanham esse estudante ao longo do ano, tá? Não é como no Brasil, que pega um estudante de ensino médio e coloca lá como acompanhante especializado, não, né? Agora mesmo vocês devem estar acompanhando aí o problema de Guarulhos, né? Então, enfim, Guarulhos em São Paulo, né? Então, enfim, né, tem uma escola que funciona e que essas pessoas de suporte, elas realmente conseguem desenvolver um apoio e um vínculo com um aluno com deficiência e conseguem oferecer o suporte necessário porque tem estrutura, né? Então, vamos lá.
Então, eles têm esses 3 modelos, né? Claro que esse modelo da Coreia do Sul, gente, não é um modelo que a gente diga assim, é a referência perfeita, até porque o perfeito não existe, tá? O perfeito não existe. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em termos de inclusão. Aliás, de qualquer coisa, na minha visão, a gente tem que pensar sobre isso em qualquer linha de pensamento, sobre qualquer coisa. Durante muito tempo, quando eu fui diretora de educação em Pernambuco, né, eu dirigia uma equipe com 27 pessoas, 11 escolas, 12 unidades móveis, né? E a gente trabalhava no andar inteiro, era nosso, assim, né? Que era o pedagógico, e eu pedi para fazer uma faixa, e nós colocamos essa faixa, assim, no fundo da sala, que é uma fala conhecida de muitas pessoas do Nizanganais, que ele dizia assim, né? É melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Então, assim, nessa ânsia desmedida de fazer o perfeito, o Brasil não está fazendo nem o básico. Então, é melhor a gente pensar em fazer o melhor que a gente pode agora, aproximadamente melhor possível agora, do que querer fazer as coisas perfeitas nunca, que nunca vai acontecer, né? Então, essa também é uma mentalidade importante da gente avaliar no caso da educação inclusiva no Brasil. Mas, enfim, na Coreia eles têm, né, essas salas regulares, né? Claro que em todo formato tem obstáculos, tanto no formato que o Brasil tentou implementar à força, que é 100% do aluno de inclusão na sala regular, quanto nos formatos alternativos, né, que no final terminaram sendo salvaguardados ali pelo decreto 12773, né, que é a manutenção das escolas especializadas, como a gente tem hoje, ali as redes Asa Paz, as Pestalozzi, etc., e outras fundações, né, que ocuparam esse lugar que o Estado deixou vazio, né? Então, eu acho que aqui a gente tem que pensar um pouco sobre isso também, né? Nenhuma sociedade está livre do estigma da exclusão, né? Então, na sociedade coreana ainda é muito considerável esse tabu com a pessoa com deficiência, especialmente a deficiência intelectual e a deficiência física severa, né? Então, muitos pais de alunos regulares ainda resistem às ideias das classes inclusivas ou da inclusão 100% ali na classe irregular, né? Porque eles temem que essa presença do aluno com deficiência reduza o ritmo e a performance da turma como um todo, mas enfim, como lá é lei e lá eles cumprem a lei, é assim que acontece, né? Tem também essa questão da performance, né? De uma performance, uma exigência de performance, de desempenho muito alta, né? Que isso se reflete, né, na criação desse ritmo acadêmico que tem que ser muito vigoroso, porque senão o aluno não consegue se classificar para uma boa universidade. Então, é claro que eles têm também esses problemas como o bullying, como a gente tem aqui também no Brasil e no mundo todo, né? Mas, enfim, né, a Coreia mostrou que nos últimos 20 anos é possível fazer uma educação de excelência, de altíssimo nível e também fazer a inclusão. Quer dizer, não são coisas excludentes uma da outra, né? Então, eles estão provando aí que é possível fazer isso. Bom, dados recentes da Coreia do Sul em inclusão, né, 2025, 2026, esses dados, o governo fez um investimento grande em digitalização para implementar módulos de aprendizado baseado em inteligência artificial. Aqui a gente nem sequer está perto de discutir isso, né? Então, eles estão usando já ali na inteligência artificial para criar adaptadores, né, tecnologias assistivas, né, para dar suporte aos diferentes tipos de deficiência nos diferentes segmentos, quer dizer, uma deficiência ali, né, que está sendo trabalhada academicamente do ponto de vista do desenvolvimento no primeiro segmento é uma coisa, no ensino médio é outra, né? Então eles estão usando aí massivamente a inteligência artificial para dar suporte, né, e facilitar o acompanhamento remoto e a personalização das trilhas de ensino para essa pessoa com deficiência, para esse aluno com deficiência. E é a segunda linha de dados, assim que eu consegui subtrair dos artigos que eu li, é a inclusão de famílias multiculturais, né, que recebem crianças ali que são filhas de estrangeiros, tem barreiras linguísticas, né, e isso eles também tratam como uma abordagem inclusiva, não apenas a questão da deficiência física e mental, mas também esse aspecto cultural. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né, que eu ia falar depois sobre isso? Então, assim, para eles, a questão da inclusão não é apenas a questão da deficiência em si, mas também a inclusão do ponto de vista da cultura e da sociedade, do convívio social como um todo, né? Os próprios alunos na Coreia do Sul costumam ser incentivados a serem parceiros de apoio, buddies, né? Buddy, colega ali de algum aluno com deficiência, visando criar nesse aluno
um senso de responsabilidade social desde cedo. Então, veja que tem uma configuração, uma mentalidade de inclusão da pessoa com deficiência que não é estritamente acadêmica, né? Que é importante a gente olhar para isso, né? O governo sul-coreano vem fazendo esforço, né, na abordagem, na implementação dessa educação sem barreiras, né, que é essa lei que eles criaram agora recentemente, e que está investindo aqui em 4 grandes linhas, né, que é o que a gente não está fazendo no Brasil. Enquanto eles estão discutindo isso e fazendo lá as coisas com seriedade, a gente aqui fica somente na guerra política, né, na guerra de discurso, nessa guerra de narrativas sobre a inclusão, né, para ver quem que tem razão, quem que está mais certo, quem que é a figura de referência, né, no Brasil sobre isso, e nesse ponto a gente termina perdendo de fazer uma discussão mais séria, mais aprofundada, mais embasada em experiências e em outras conquistas da inclusão no mundo. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente se dedica somente a esse tipo de atrito, né? E de guerra realmente ali, né? Que é uma coisa quase sem fim, né? Então termina que isso culmina com coisas como a gente viu aí no final do ano passado, toda aquela disputa ali em torno do decreto 12.686 e depois 12.773, né? Que era exatamente ali, como diz o Eduardo Vieira, uma guerra, o Eduardo Vieira Mesquita, sugiro que vocês sigam uma guerra de narrativas em torno da inclusão no Brasil, que busca cravar quem é que tem razão, quem é que está certo, quando a gente não está olhando para fora e vendo como outros países estão fazendo isso. Bom, fecha parênteses, vamos voltar para a Coreia. A Coreia do Sul, eles estão criando um programa em 4 linhas para melhorar e aprimorar os sistemas de educação inclusiva no país. A primeira delas é a linha de infraestrutura e apoio técnico. Gente, olha aqui o que eles estão fazendo. Salas de recursos educacionais, não é sala que, né, a gente chega aqui na sala do AE aqui no Brasil, só tem papel colado na parede, desenho, joguinho, palavra cruzada, isso não é sala de recursos. Porque não tem recurso nenhum, só tem o recurso humano. Então, até onde a gente vai explorar o único recurso humano nas salas de AE? Até a exaustão? Por isso que ninguém quer ser professor, né? Então, eles estão investindo lá em sala de recursos educacionais, que são salas equipadas com materiais, presta atenção, sensoriais, softwares adaptados e equipamentos de tecnologia assistiva de última geração. O aluno sai da sala regular no horário específico para trabalhar essas habilidades individuais, como fonoaudiologia ou braille, nessa sala, que tem um hall de equipamentos magnífico, né? Professores de apoio, né? Lá eles chamam para educadores, tá? Eles usam essa nomenclatura, para educadores. Em muitos casos, a escola contrata assistentes para auxiliar o aluno em tarefas básicas, como a locomoção e a alimentação, inclusive fora da escola, e na mediação de atividades pedagógicas, permitindo que o professor regente foque no conteúdo para toda a sala, enquanto aquele auxiliar ali, ele se dedica ao suporte para aquele aluno ou aqueles alunos com deficiência. E eles também, nessa linha de infraestrutura e apoio técnico, que é a linha 1, eles também estão investindo em transporte adaptado. O governo coreano oferece os ônibus escolares acessíveis em áreas rurais, inclusive, né? E o sistema de escala de professores, onde o professor vai até a casa do aluno, se o aluno não tiver condições de ir à escola. Pensa comigo se faz sentido a gente ficar com essa briga ainda em torno de quem é que está com a razão na educação inclusiva se a gente não olha para essa questão da infraestrutura, né? Então, primeira coisa que o governo coreano está fazendo é isso, investir em infraestrutura e apoio técnico. Segunda coisa, eles estão investindo na transição entre os níveis de ensino. Por quê? Porque eles perceberam que essa transição de um nível para outro ali, né, como eu falei no começo do vídeo aqui, né, que é o 6334, essa transição de um nível para outro é sempre um elo de fragilidade. Então, eles estão investindo numa inclusão, né, onde há um monitoramento, né, de perto para cada mudança de fase desse, e na mudança de fase, por exemplo, do elementar para o intermediário, a inclusão ela é mais fluida, o processo de socialização ainda é muito forte, e eles têm ali o programa do amigo parceiro, os buddies, como eu falei, né? Mas o aluno sem deficiência e com deficiência estão muitas vezes ali em parceria, né? Nesse processo de socialização e de educação. Agora, no ensino médio e no ensino superior, o cenário muda drasticamente, então é ali onde o governo está investindo, né? Na transição do intermediário para o médio e do médio para o ensino superior, oferecendo
Presta atenção, né? Currículos alternativos focados em competências vocacionais e educação profissional. E outros níveis de suporte, né, como também um vestibular, né, um sistema de vestibular onde esse currículo adaptado seja também contemplado, né? Mas eles olham muito também para a empregabilidade do aluno e para a formatura nesses níveis de transição, né, para garantir que o aluno não seja deixado para trás. Terceira linha de ação que o governo sul-coreano vem fazendo e está fazendo para a inclusão no país, o papel da tecnologia. Aqui eles têm um investimento fortíssimo em edtechs, né? A inteligência artificial aparece lá em cima com uso muito massivo, né? Principalmente para o aprendizado adaptativo. Então, o que é que eles fizeram? Foram distribuídos tablets pelo governo que possuem vários softwares que ajudam, né? E que ajustam o nível de dificuldade dos exercícios em tempo real para o aluno, de acordo com sua deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Então, o que é que o aluno tem na prática ali? Ele tem um computador, ele tem um tablet, né? Ele é cadastrado, ele tem um perfil, né, que detalha a deficiência e quais são as habilidades e as dificuldades, e esse software, esse conjunto de softwares faz a adaptação de todas as atividades, exercícios, tarefas, produções e avaliações para o nível de dificuldade de aprendizagem ou deficiência daquele aluno ali. Então, isso é muito importante. E eles também têm lá a linha da robótica assistiva. Em algumas escolas experimentais, ainda pequenos robôs são utilizados para interagir com crianças do espectro autista, por exemplo, né, ajudando, né, a criança a praticar expressões corporais, faciais, ajudando a criança com funções executivas, arrumar a bancada, a mesa, organizar a alimentação, comer, etc., né, em um ambiente controlado, sempre também sob supervisão de humanos, professores adultos. Então, veja como a gente está longe, né? Ficar com esse negócio de é um retrocesso falar da escola quando a gente não está fazendo nem o básico, né? Quarta e última linha de ação do governo sul-coreano para aumentar a inclusão no país, né? Eles estão trabalhando questões conceituais, né, da cultura sul-coreana em relação à aceitação da deficiência, né? O que é que eles veem então, né? Que a gente pode resumir aqui. Eles são altamente tecnológicos, competentes, técnicos, focados, mas existe o preconceito. É claro, né? Então, em relação a isso, eles estão trabalhando, né, essa questão do desafio da aceitação da sociedade em relação à pessoa com deficiência, né? Eles falam que existe esse teto de vidro acadêmico ali, né? Que são alunos que fizeram todo esse processo de inclusão, mas muitas vezes eles ficam de fora, né? Dessa cultura dos hagwons, dos cursinhos, do reforço que eu falei no começo do vídeo, né? Que é onde a maioria das amizades e interações sociais intensas dos estudantes sul-coreanos acontece, e onde acontece também um networking já desde cedo, né? Desde o ensino médio. Então, isso é uma coisa que eles estão tentando trabalhar lá. E também estão tentando trabalhar na outra ponta, né? A questão da pressão, da exigência em relação à performance, porque a performance que é exigida da pessoa com deficiência não pode ser igual à performance exigida da pessoa que não tem nenhum tipo de comprometimento. Então, nenhuma família quer que seus filhos sejam ali espectadores do sucesso alheio. Eles também querem que seus filhos tenham conquistas e sucessos. E, em relação a isso, eles também têm que entender, né, qual é o nível de pressão e de exigência, né, aplicada em relação à deficiência daquela criança ali, né? Claro que isso não se aplica, por exemplo, à questão da jornada, como eu falei para vocês, né? Um aluno típico coreano, ele sai da escola e ele continua no reforço ali até 22 horas, até 11 horas, né? Porque eles têm esse hábito dessa jornada super estendida. Uma pessoa com deficiência provavelmente não aguentaria, né, a depender do caso, uma jornada tão exaustiva assim, né, nesse sentido. Então, é claro que também precisa se pensar um pouco, né, sobre qual é o tipo e a intensidade, a densidade da pressão que é lançada sobre o aluno com e sem deficiência, entendendo ali, como diz, por exemplo, a nossa legislação brasileira, a partir de suas capacidades também, né? Então, é isso. Coreia do Sul é um exemplo emblemático, né, de que quando um governo quer e faz um esforço de intenção política pura e genuína, ele consegue, né, essa transformação da Coreia do Sul numa potência educacional mundial. Aconteceu nos últimos 20 anos, 20, 30 anos,
vamos colocar 30, né, gente? Porque a gente já está em 2026, né? Então isso prova que é possível. Assim como prova que é possível que no Brasil tenha conseguido, né, avançar do ponto de vista acadêmico para um nível de excelência, que é o caso de Sobral e do Ceará, que a gente sabe que se tornou aí um exemplo inquestionável de avanço na educação no Brasil, exatamente a partir disso, da decisão política de fazer aquilo que é melhor para cada sistema, nível e região, com as condições que se tem. Porque ninguém chegou lá em Sobral, no Ceará, e disse, olha, eu trouxe aqui 178 bilhões para vocês investirem em educação. Não, eles começaram a transformação com o que eles tinham. E é isso que a gente também tem que fazer no campo da inclusão no Brasil. A gente começa com o que a gente tem, até a gente conseguir ser melhor ainda do que a gente pode, né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer aqui nessa matéria. Assina o canal, acompanha os outros países, então agora está no ar, né? China, Japão, Singapura e Coreia, né? E ainda faltam 6 países que são os 10 primeiros lugares no ranking do PISA. E depois disso a gente tem mais 3 de bônus. Segredo, quem estiver acompanhando o canal aqui vai saber quais são. Até o próximo.